numa escola, passei numa faculdade, nunca ouvi falar disso. Tá? Então vamos lá. Quando se fala em inteligência, logo nos vem à mente pessoas que possuem muita facilidade para aprender ou ensinar, expressar opiniões com clareza, profundidade sobre um determinado assunto, ou se sair bem em algum empreendimento. É comum ouvir um comentário semelhante a esse: fulano de tal é muito inteligente. Tá? Se você tem uma capacidade intelectual de gravar as coisas, ou fulano de tal é inteligente. Não é isso que nós falamos? Né? Então vamos lá. Se olharmos para o passado, veremos inúmeras pessoas que deram uma imensa contribuição para a humanidade. Isso se aplica à arte, à ciência, à religião, à educação política, em todas as demais áreas do conhecimento humano. Caso voltamos nós os olhos para o presente, também encontraremos em todas as áreas pessoas que estão deixando a sua marca na história. Portanto, são indivíduos inteligentes. Até poucas décadas atrás, só se falava sobre o quê? QI. Consciente de inteligência. Entretanto, com o avanço da ciência, foram descoberta ou identificada inteligência específica, tais como, coloca no quadro aí, ó, inteligência racional, inteligência emocional, inteligência espiritual. Eu vou dar uma pincelada na inteligência emocional. Igreja, entenda bem, a inteligência emocional, ela ocupa o lado direito do nosso cérebro. Ocupa o lado direito do nosso. E ela coordena, até marquei aqui, ela coordena a emoção, ela é o lado da emoção, é o lado da música, é o lado da arte, é o lado que te dá prazer, é o lado do entendimento. Então, tudo que te dá prazer está do lado direito do cérebro, tá? O lado direito é as emoções que coordenam, emoções e sentimento. Né? Tudo que te dá prazer, tudo que te dá uma sensação de ânimo, tudo que te dá uma sensação prazerosa, né? Aonde o conceito desse lado do cérebro vai, se a pessoa gosta de falar, né? Tem a língua grande, vai te dar prazer aquilo, de mentir te dá prazer, né? De ser preguiçoso te dá prazer isso. Então todo esse lado do cérebro vai coordenar isso, lado direito. E outra coisa, ele é maior do que o lado esquerdo, onde está a inteligência racional. Ele é maior. Tá? E aí, se nós olharmos, eu disse aqui no domingo, por sermos mamífero, e o mamífero já é um conceito dele, e principalmente você, dependendo da área que você nasceu no mundo, e isso é um principado que coordena, e o ser humano há um atraso. Um exemplo, vamos lá, a nível Brasil, não vou dizer a nível do mundo. Quais são os estados mais desenvolvidos do Brasil? O Sul e Sudeste. Sul e Sudeste. Por quê? São mais frios. Tá? São mais frios. Aonde é mais quente? É só beleza natural. Tá? É só beleza natural, porque o que acontece? Não faz frio, é verão o ano inteiro, então não preciso estocar, eu não preciso plantar muita coisa para estocar, porque o ano inteiro, esse verão chove, aquela coisa toda. O lugar do frio não, eu preciso ter a mente para armazenar, para guardar, construir roupa específica para essa data, e outro tipo de roupa. Então, tudo isso leva o ser humano, né, a desenvolver uma capacidade dependendo da região que nasce. Então, infelizmente, só o sul e o sudeste do Brasil que é. E outra coisa, para quem gosta de história, tá? O Brasil foi dividido em quantas capitanias? 15. Que maravilha, 15 capitanias. Das 15 capitanias, quais foram as que mais desenvolveram na época? São Vicente e Pernambuco. Isso, como o povo gosta de história, maravilhosa. Tá? E se nós olharmos, São Paulo não está nem. Tá? Aí, com as revoluções que houve aqui, as invasões holandesas, as invasões francesas, né? as invasões, então, e com o advento da Primeira Guerra Mundial, imigrantes vieram, né? O sul do país e o sudeste ocupado por italiano e alemão, trazendo aquela cultura de lá, aquela coisa toda. São países, olha,
Quem já teve condições de passear em Gramado? Alguém já foi em Gramado? Sua esposa é de lá, né? Tá? Ei, você está num lugar ao lado de Gramado, Zana? Cadê Zana? Ao lado de Gramado? Do lado, a gente não sabe nem a divisa. Tem uma igreja bonita. Qual que é? Canela, isso mesmo, tá? Você está andando ali, se você for para a Rota do Vinho, você está andando, parece que está andando na Europa. Você não vê mendigo. Você não vê indigente. Igreja, eu tive a pachorra, tá? O meu cunhado, ele mora em Guaíba, e de Guaíba, se eu pegar a estrada, é 35 km para chegar em Porto Alegre. Como o Guaíba é muito grande, então uma travessia de quase 10 quilômetros de água doce, quase 10 quilômetros, você pega um catamarã. Alguém sabe o que é catamarã aqui? Uma embarcação, parece um ônibus, tá? Uma embarcação, né? Parece um ônibus, tem um conforto. E aí pega o catamarã e ele te deixa no centro, te deixa dentro do shopping, até bonito, né? E aí eu fui andar no centro de Porto Alegre. Vamos ver? Vamos ver de gente aqui. Igreja, pelo menos na época que eu estive lá, dá para contar no dedo. Eu vi uma senhora como indigente. Eu não vi nenhum patrício. E como eu sou um homem muito observador e conheço quase nada da Bíblia, eu falei, Jesus amado, como a Bíblia ela é fundamental em todas as áreas que colocarmos, né? E aí o que acontece, igreja? Andei para o interior, né? Você vê fartura. Andei em Bento Gonçalves, em várias cidades ali. Eu falei, Jesus amado, por que o resto do país não é assim? Se você for no norte e nordeste do nosso país, misericórdia, tá? Tirando o centro ali, indo para o interior, é miséria sobre miséria. Eu me recordo que eu estava num passeio, já disse aqui, em Fortaleza. Em Fortaleza? Você foi em Fortaleza, Natal? 2 horas da tarde. A gente não tinha a época do GPS, eu alugava um bug na época, né? Você alugando um bug, para você não ficar à disposição da CVC, porque os passeios se tornam muito mais caros e você fica atrelado ao horário deles. Então eu alugava um bug, pegava o mapa da cidade e vou conhecer eu mesmo. Eu e a esposa, e na época era só Eliel. E eu me dei uma perdida, eu parei o carro, bati palma, saiu. Um homem lá, 2 horas da tarde, a gente tinha acabado de acordar. Entendeu? Quando abriu a porta, saiu mais ou menos uns 7, 8 filhos. Tá? Eu olhei que no quintal estava uma cabra presa, né? Parece que era aquilo que cedia o leite para os filhos. E eu vi, poxa, eu não acredito nisso. Então, o que eu quero dizer é isso? Que o lado esquerdo do cérebro, tá? É que coordena a sua zona de conforto, é que coordena a arte, é que coordena a música, é o que coordena o entretenimento. É isso mesmo? Falei a palavra correta? Né? E entretenimento, tá? Então, a partir do momento que Adão e Eva conheceu o bem e o mal, acabou. Outrora o ser humano era regido pelo Espírito de Deus. Não sabia o que era o mal, não sabia o que era morte, não sabia o que era envelhecer, não sabia o que era fofoca, não sabia o que é egoísmo, não sabia o que é divisão, não sabia o que é briga, não sabia o que é contenda, não sabia nada disso. O mal trouxe tudo isso a ele. E se nós olharmos, tá? O que mais tem regido a nossa vida é o lado direito do cérebro, que é a emoção. E carregamos a palavra. Deveria ser a palavra que vai despertar dentro do teu espírito, não. Cada um, independente do problema que estiver passando, é as suas emoções, juntamente com a tua natureza, que vai
solucionar. Então, o lado esquerdo do cérebro vai coordenar as emoções, tá? Então, a inteligência emocional é a capacidade do ser humano lidar com as emoções e ter equilíbrio. Então, se você adquirir inteligência emocional, nada mais é você aprender a ter equilíbrio nas situações. E aí, os pilares da inteligência emocional, conhecer a sua emoção, conhecer ou gerenciar as suas emoções, o seu temperamento, o seu sentimento, ter uma automotivação, tá? Ter empatia e saber se relacionar interpessoalmente. São os pilares da inteligência emocional. Conhecer a si mesmo. A gente nunca para pensar. Entenda bem. Às vezes a história vai repetindo, você nunca para pensar, poxa, por que eu estou passando por isso? O que eu plantei lá atrás? Como é que foi que eu fiz? Como é que foi que eu pensei? Como que eu vou agir em determinada situação? Ou com a família, ou lá no emprego, ou com o chefe, ou com o meu líder, sabe? Você sempre vai se posicionar de uma forma que você está acostumado desde pequeno, ou que você aprendeu dentro do seu lar. E a maioria, sendo homem, né, o dono da bola, é mais complicado ainda. Então, os pilares da inteligência emocional conheça a si mesmo. Como conhecer? Um momento que você está feliz, um momento que você está irado, um momento que você está com a cabeça cheia, você não para. A gente vive um ciclo de emoções ao mesmo tempo, talvez num dia só, num mês só, ou numa semana só. Um ciclo de emoções, não sabemos dividir, achamos que a vida é assim e toca o barco. Se nós olharmos para a inteligência, tá, racional, aí já muda. Ela é o lado esquerdo do cérebro e é menor. É o lado esquerdo do cérebro. Tá? Ela é a capacidade de aprender, de estudar para ter novas habilidades. É a capacidade de manipular as informações e a resposta a essas informações, tá? Como ideia, pensamento, valores e juízo. E a parte menor do cérebro, a parte esquerda, tá? Que qualquer um de nós temos, e se querer desenvolver, é a capacidade de manipular as informações, a resposta a ela. Capacidade de aprender, de estudar, para ter novas habilidades, como ideias, pensamentos, valores e juízo, que é a famosa inteligência cognitiva. Então, igreja, os pilares dessa inteligência racional são pessoas que têm hábito de aprender com seus erros, sabe tomar decisão inteligente, são sábias na resposta, sabe todos os assuntos porque lê muito, examina muito, né? Se você falar de política, se você falar de religião, se você falar de geopolítica, se você falar de história, qualquer área que você falar, ele é aguçado, porque estuda, quer aprender aquela coisa toda, tá? Sabe todos os assuntos, vive no meio de pessoas inteligentes, sabe adaptar, são razoáveis, não segue o modismo e conhece os seus limites. Então, uma pessoa inteligente domina essas áreas. E aí o que acontece? Se eu for à luz da Bíblia, se eu conhecer a Bíblia, eu vou ter domínio sobre a inteligência racional e sobre a inteligência emocional. Mas eu tenho que conhecer. Além de eu conhecer, eu tenho que querer. Além que eu tenho que querer, tá? Eu tenho que entender a pessoa de Cristo. Quem é Cristo para mim? Não importa quantos anos você tem na igreja, mas quem é Cristo para você? Parece uma pergunta tão simples, mas leva a várias respostas. É aquele que me socorre, é aquele que quando eu preciso, é o meu consolador. Não. Quem é Cristo de verdade para você?
Qual o conceito? Ele está acima de tudo. Está acima da sua inteligência emocional. Ele coordena a sua inteligência emocional. Ele coordena a sua inteligência racional. E aí eu escrevi alguma coisa. Só quis dar uma pincelada na inteligência emocional e na inteligência intelectual. Até aí tudo bem? Podemos prosseguir? Então vamos lá, aperte o cinto. Para quem lê a Bíblia com humildade sob a orientação do Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios, capítulo número 2, ao 4 e 8, Paulo também trabalha um assunto interessante. Olha o que ele vai dizer. O meu ensinamento e a minha mensagem não fora dado com a linguagem da sabedoria humana. Não foi. Mas com prova firme do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que você tem não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ei, nós estamos ouvindo uma mensagem de um homem, tá? Que tinha uma capacidade intelectual tremenda. Um homem que se tornou, na época dele, o fariseu mais novo do judaísmo. Para você ter ideia. Para se tornar um fariseu tinha que ter acima de 28 a 30 anos. Tá? Esse homem com 23 anos já era um fariseu. De uma família muito nobre, falava 7 idiomas, tá? Defendia a questão do fariseu, né? Do farisaísmo, tinha uma capacidade intelectual tremenda, e quando se converte a Cristo, ele usa toda essa capacidade de inteligência que ele tem, tá? E joga aos pés de Cristo e falou, não é a sabedoria humana que eu tenho de jeito maneiro, é a sabedoria do poder de Deus. Tá? Entenda bem que esse homem, após se converter e todo mundo olhava para ele e via o passado dele, não tinha como esconder por causa do passado de perseguir, né? Ele que praticamente assina a sentença, né? Tinha a carta branca do Sinédrio, era um representante do Sinédrio, tinha a carta branca, e na morte de Estevão, ele estava lá, observando, atestando se realmente Estevão. E outra coisa, hein? Muitos dizem, aí a corrente de ensinamento, que Estevão, na infância, era amigo de Paulo, a tal ponto que houve até um namorico entre Paulo e a irmã de Estevão. Só que quando Estevão se converteu a Cristo, essa amizade foi rompida. Então, a capacidade intelectual dele, a função dele estava acima de amizade, acima de tudo. E Deus tira esse homem de circulação, depois que ele desce, quem gosta de ler a Bíblia, desce pelo um cesto lá, né? Foi até dito aqui domingo, e por 14 anos, esse homem foi orar, foi buscar ao Senhor, foi estudar o conceito da Torá, numa visão do Espírito Santo. É tanto que esse homem escreve 3 cartas que até hoje são lidas, estudadas, ensinadas na igreja. Por causa da capacidade intelectual. E outra coisa, Deus chama pessoas assim, com capacidade intelectual. Tá? Vai ver o que os outros não veem, e nós vamos estudar uma pessoa que teve essa capacidade maravilhosa. Então, voltando lá, a 2 Coríntios, portanto a fé que vocês têm não baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes que governam, que estão perdendo o seu poder. Que governo que governa estão perdendo o seu poder? O principado das potestades que regia a época. Por que estão perdendo esse governo, igreja? Por quê? Coloca aí para mim, por favor, Efésios capítulo 4, o verso de número 8. Efésios capítulo 4, o verso de número 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens. A partir do momento, põe o 9 também, para que a igreja entenda, o 9 também, Ora isto, ele subiu, falando de Jesus, que senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Põe o 10. Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. Então, o Senhor Jesus teve nas regiões baixas o cativo que estava prisioneiro de quem? Da morte. Ele tirou de lá. Ao levar esses homens que estavam no paraíso, deu dom aos
homens. Se Deus não faz isso, não tinha esses dons que a igreja tem. Esses dons que acaba os principados e as potestades mundanas aprendendo com a igreja. Tá? Você vai ver muitos ritos dentro da igreja que é igualzinho lá fora, o espiritismo, a macumba, a feitiçaria, igualzinho à igreja, porque aprenderam. E aí o que acontece, igreja? Se o Senhor Jesus não ressuscita e não traz, leva os cativos, o que estava no paraíso, ou, para ser mais exato, o seio de Abraão, e dá dom aos homens. E aí, quando deu dom aos homens, Deus direciona a igreja, Deus começa a falar com a igreja, anima, só que o que acontece? Os dons, nos dias de hoje, aconteceu igualzinho, Davi vai profetizar isso. Abre aí a sua Bíblia, lá no Salmo de número 68, o verso 18, por favor. Salmo 68, verso 18. Olha o que Davi vai dizer. Tu subiste ao alto, falando da pessoa de Cristo, 1000 anos antes. Levaste o cativo, o cativeiro. Todo mundo que estava lá no seio de Abraão, né, Deus levou. E recebeste dons para os homens. E até para os quem? Para que o Senhor Deus habite entre eles. Entenderam, igreja? Então, até os principados e as potestades aprendem com a igreja. Isso é ordenado por Deus. E se eu pedir a Deus inteligência espiritual, muda o cenário da minha vida. Minha relação com Deus é outra. E minha qualidade de vida é outra. Voltamos para o estudo. Tá? Depois um outro estudo, vamos trabalhar bem essa questão, que é bem interessante. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivesse conhecido, não teria o quê? Crucificado o glorioso Senhor. Então esse assunto é muito interessante, pois Deus, em sua infinita sabedoria, dotou os seres humanos com as mais diversas inteligências, a fim que pudéssemos ter todas as suas necessidades satisfeitas, e também permite que o nome dele fosse glorificado. Afinal, fomos feitos o quê? A sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu acho lindo esse texto, Gênesis 1:26. Coloca na tela. Eu gosto muito de estudar Apocalipse com Gênesis. Senão você não entende um, não entende o outro. Vai estudar Apocalipse, estuda Gênesis, tá? Eu disse Deus, façamos o quê? Façamos o quê? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes. Isso é maravilhoso. Ele te deu esse domínio de dominar. E os homens de hoje estão perdendo esse domínio de dominar. Tá? Muito não sabe, principalmente o assunto que nós estamos estudando hoje, não sabe dominar as emoções. Então olha, ele te deu essa legalidade, tá? Que domine, que governe sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas emoções, né? Domine o peixe, sobre aves, céus, gados, sobre toda a terra, sobre todo o réptil, e se move. Então você tem o domínio. Eu vejo pais pedindo, Deus me ajuda. Ei, você tem um domínio no seu lar. Seus filhos têm que te obedecer. Já foi dado lá. Porque o pecado, quando o pecado entrou, igreja, nós perdemos o quê? A imagem ou a semelhança? Né? Perdemos o quê? Perdemos a imagem? Quem acha que é a imagem, levante a mão. 1, 2. Quem acha que é semelhança, levante a mão. O restante, coluna do meio. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 5. Vamos entender o que nós perdemos. Verso de número 1. A Bíblia responde tudo, igreja. Para a glória de Deus Pai. A igreja está em silêncio. Nem um glória a Deus, nem um aleluia. Saiu um lá. Esse é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, o quê?
Perdemos a imagem, porque o homem não é mais regido pelo Espírito Santo de Deus, que outrora pairava sobre a superfície da terra. E aí, por causa de Adão ter conhecido o bem e o mal, perdemos isso, perdemos a imagem de Deus e ficamos com a semelhança. Tá? E quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador e dá legalidade ao Espírito Santo de Deus, parte da imagem volta. Se você terá 100% dela no dia do arrebatamento. Quando a trombeta tocar, você terá 100% dela. Então vamos lá, vamos voltar ao estudo. Então lá em Gênesis 1:26, você tem domínio, logo ele é um ser que tem toda a inteligência, nós também recebemos uma porção de cada uma delas. Então, como se pode identificar que alguém possui esse tipo de inteligência? Dá uma paradinha aí, já botou Daniel. A capacidade espiritual de Daniel não tem para ninguém. Salomão, inteligência racional. Agora, inteligência espiritual não tem para ninguém. Salomão, na sua inteligência racional, ele diz que tudo é ilusão, que tudo é vaidade, tudo passa rápido, que mérito tem trabalhar e morrer. Ele vai trabalhar isso. No seu auge da sua inteligência racional, escreve provérbio, vai falar, inclusive quem está lendo a Bíblia com o pastor no Telegram, nós estamos trabalhando o livro de provérbio, tá? É muito interessante. 2 ou 3 minutos de áudio de cada versículo lá, eu coloco os pontos mais principais de cada capítulo do livro de provérbio, tá? Bem interessante, tá? Ele vai trazer os assuntos do dia a dia, vai falar de coisas do nosso dia a dia, porque muitas vezes nós achamos e resolvemos da nossa forma. Então dá uma lidinha, lê a Bíblia com o pastor lá, que está bem interessante. E esse homem dotado da inteligência racional, nenhum homem depois dele chegou perto. Tá? Esse homem vai falar de ciência, vai falar de botânica, vai falar de tudo. Salomão, e mesmo com toda essa capacidade, toda essa inteligência racional, é dele que começa. O pai dele tirou toda essa adoração e ele está em adoração aos ídolos. Você podia adorar ídolos fora do muro de Jerusalém, dentro não. E depois da morte dele, divisão em Israel foi o que aconteceu. E um homem inteligente. Agora, se você olhar para Daniel, é outra categoria. E aí eu fiz questão de colocar Daniel. Volta lá, por favor, desce mais. Isso, inteligência espiritual. Tomarei como referência o profeta Daniel. Só para nós inteirarmos melhor, recordemos brevemente a história dele. Havia sido levado cativo junto ao povo de Israel para a Babilônia. Lá, Nabucodonosor, o rei, ordenou que fosse escolhido jovem das famílias nobres para serem ensinados em toda a ciência e na língua dos caldeus, a fim de que pudessem se assentar à mesa com ele. Dentre os escolhidos estava quem? Agora, qual a capacidade intelectual de um jovem de 15 para 17 anos? Esse jovem de 15 para 17 anos, ele foi içado, ele foi arrancado de pai e mãe. Tá? Chegou lá na Babilônia, sabe o que fizeram com ele? Castraram. Então ele tinha tudo para ser o quê? Revoltado. Tiraram o hábito, tiraram o costume, tiraram as amizades, a ideia de casar, constituir família, tirou tudo desse jovem. Então ele tinha tudo para ser um jovem frustrado. De mal com a vida, de mal com tudo, igreja. Tá? Foi levado forçado. Tá? Então, e na ocasião ele achou, é interessante quando você acha pessoas espirituais do nível seu para ter amizade. Olha o que ele achou. Misael, Ananias e Azarias. Quanto foi levado com ele da corte? Porque, entenda bem, tanto Misael, Ananias e Daniel são da família real, são primos,
né? O neto de terceiro, de quarto grau de rei, então são de família nobre. E quantos foram levados da família nobre, igreja? Quantas pessoas? Em novembro do ano 605, quando Nabucodonosor II entra e invade Judá, já tinha guerrado contra o faraó Neco, né? Tinha ganho a guerra de Carquemis, e agora desce para Jerusalém, deixa a cidade vassala, leva 1000 com eles. Então, não era só Misael, Ananias e Azarias, tinha mais gente, mais judeus. Só que esses jovens eram diferentes dos outros. O quanto Deus era importante para eles. E aí eu fiz questão de comentar. Então vamos a algumas dessas características na inteligência espiritual. Olhando para a vida de Daniel, a inteligência espiritual. Porque se não fosse a inteligência espiritual, Daniel não estava na Bíblia. Então vamos lá, vê o que os outros não veem, né? Então, você quer uma inteligência espiritual? Você vai começar a ver coisas que os outros não veem. Se você saiu da normalidade, você está numa dependência do Espírito Santo. Os demais jovens, pelo que entendemos na história, não viram nenhum mal em comer da comida e beber da bebida do rei. Os outros que foram com eles, não estou dizendo nem dos outros escravos dos outros países. Eu estou trabalhando o assunto de judeu que foram cativo para lá, tá? Então, ao contrário, provavelmente deve ser sentido orgulhoso pelo privilégio de estar entre os selecionados, né? Enquanto o povo estava vivendo como escravo, por certo, se alimentava muito mal, e eles teriam o bom do melhor, sem contar que não precisava trabalhar no pesado, só estudar. O que vida boa devia ser. Sentia realmente muito orgulhoso, sentindo ser os caras, porque o que acontece aí? Vocês só vão estudar. Deviam se sentir melhor que os outros, assim, com o direito de menosprezá-los. Daniel, porém, viu que a mesa de Nabucodonosor, sem dúvida, era farta, agradável aos olhos, olfato, ao paladar, por conseguinte, muito convidativa. Entretanto, era oferecido aos ídolos babilônicos. Ele falou, opa, não posso. Ele não tinha nenhum pastor lá para orientá-lo. O pai e a mãe dele não estavam lá. O quanto Deus era importante para esse jovem de 15 para 17 anos. E outra coisa, igreja, eu fico paralisado em relação a isso. Eles não têm um Espírito Santo como nós temos na graça. Vamos abordar o Espírito Santo na graça. O que a igreja ganha? Então vamos lá. Pode citar. Já veio umas 20 coisas aqui na minha cabeça. Vamos lá. Cita uma igreja. Na graça, com o Espírito Santo, o que a igreja ganha? O que a igreja tem? Autoridade do mundo espiritual. Vamos lá, o que mais? Dons espirituais. Vamos lá, o que mais? E nós estamos falando aí dos 9, tá? Fora os outros 9. Estamos falando só dos 9 que não depende da inteligência racional. Tá? Então, autoridade para expulsar demônio, os 9 dons, profecia, interpretação de língua, e assim vai. O que mais, igreja? Acesso direto através do Espírito Santo. O filho recebe a oração com gemido inexprimível diante de Deus e interpreta, ó pai, ele precisa. 3, que mais? E outra coisa, hein? A igreja da graça, ela só corre aos pés de Cristo quando o chicote está estalando, que aí você vai orar a terceira língua, tá? A primeira é a que você fala, a segunda, se você tem o dom de falar em língua estranha, e a terceira é com gemido inexprimível para o Espírito Santo. É essa terceira aí. Eu já dei esse estudo aqui na igreja? Da terceira língua do Espírito? Não? Vou dar esse estudo aí. É bem interessante. Só que o chicote tem que estar estralando para essa língua sair. Esse dialeto na oração sair. Se o chicote não estiver estalando, se as suas emoções estiverem reinando, não sai nada. Mas se ela estiver
machucada, ferida, opa! Entendeu? Eu até coloco esse título como oração da lágrima quente. Igreja. O que mais? Já falaram 3. Vamos lá, tem hã? Tem ele como seu consolador. Isso é maravilhoso. Vamos lá, o que mais, igreja? Hã? Sim, Paulo escrevendo na Tessalonicenses vai dizer, é o que detém a autoridade impetuosa de Satanás, que Adão e Eva deu legalidade para eles lá no Éden. O que mais? Vamos lá. Hã? Não entendi. Tempo. Ser templo do Espírito Santo, sim, maravilhoso. O que mais, igreja? Hã? Discernimento está nos dons. O que mais? Vamos lá, tem infinidade. Perfeitamente. Se você realmente é templo para ser templo do Espírito Santo, eu tenho que dar legalidade a ele. E se eu der legalidade a ele, é porque eu estou escondendo a palavra onde? Opa! Tá? Então, ser templo do Espírito Santo, dá legalidade a ele. O que mais, igreja? Vamos lá. Ele testifica que você é filho de Deus. Ele te dá desejo de você conhecer os céus. Aí eu preciso fazer essa pergunta aí. Quem tem desejo dentro da sua alma, dentro da alma o desejo não é no espírito, tá? Quando fechar os olhos ele vai para Deus, é a sua alma que segue o destino, é a tua alma que vai para o Hades, região dos mortos, tá bom? Tá? Quem tem o desejo na alma de conhecer os céus? Isso tem que superar, tá? Isso tem que superar o casal que está casado há vários anos e tem aquele desejo imenso de se ser pai e não consegue, ou ele ou ela é estéril. E aquele desejo, se tiver condições financeiras, vai em médico aqui, vai em médico fora do país, porque é esse desejo. Então tem que ser mais do que desejo de ter a primeira casa própria, o primeiro carro, o primeiro emprego. Esse desejo tem que ser mais. Tá? Tem que ser mais. Vamos lá, mais lá, vamos lá, que o Espírito Santo dá à igreja. Vamos lá, igreja, vamos lá. Nos ensina, né, nos capacita, tá, a dominar a sua natureza, né? Se você dá legalidade. O que mais? Opa, isso é bonito. Se você está aqui hoje, sentado, quem te convenceu foi ele. Ele te convenceu. O que mais? Vamos lá. Só autoridade sobre o mundo espiritual maligno, isso já é. Ele é o autor, né? Ele é o autor. Ele é o autor. Eu vou instigar a igreja hoje. Eu estou estudando a Bíblia e vi que 40 dias na vida de muitos homens, eles se tornaram outras pessoas. E estudando a história deles, eu vi que temas fundamentais, eles acabaram sendo mudados, né? Então, se você olhar os 40 dias e 40 noites que Noé ficou dentro daquela arca, mudou a vida de Noé. Quando Noé entrou na arca, ele entrou com uma ordenança: entra você, seus filhos, suas esposas e sua nora. Quando ele sai da arca, Deus dá outra ordem: sai você e sua esposa, seus filhos e as esposas. Então, eles entram dentro da arca naquele tumulto, naquela destruição do mundo da época, perdendo família, porque tinha um tio, tinha primo, tinha parente, perdendo tudo, né? E sai da arca agora como família.
A ordenança é interessante. Então, esses 40 dias, obviamente, ficaram 381 dias dentro daquela arca. Mas os 40 dias mudaram a vida de Noé e dos seus familiares. Se você olhar para Elias andou com alimento por 40 dias. Se você olhar para a destruição, Deus usando o profeta Jonas, né? Deu 40 dias após a cidade se arrepender, aquela coisa toda, deu 40 dias. Se você olhar para Jesus, ele ficou quanto tempo no deserto? 40 dias. E aí o que acontece? Tá? Satanás apareceu fisicamente para ele? Satanás apareceu fisicamente para Jesus? Ele é espírito. Ele é espírito. Não pode aparecer, né? No filme lá aparece, eu não sei se é um homem ou uma mulher, é uma mulher. No filme de Mel Gibson, é uma mulher que aparece com um anãozinho. Hã? Não, mas no filme é uma mulher ou um homem? Não sei se é uma mulher ou um homem. É uma mulher, né? Com aquele bebê que é um anão já velhinho, não é verdade? Né? Então, e o que acontece? Ali foi uma briga de titãs, literalmente. Você entender esses 40 dias, no final dos 40 dias, não foram os 40 dias, foi no final. E o que foi debatido lá foi o quê? A palavra. Tá? Então você vai ver que em Moisés, a vida de Moisés é mudada os 40 dias. Você pega Moisés antes, Moisés antes tinha dificuldade, mandarão, então jogava o cajado para virar cobra, aquela coisa toda, estendeu o cajado sobre o mar. Depois que ele sobe o monte lá, e aí, que monte é? Sinai ou Horebe? Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Horebe? No Monte Horebe, a sarça, encontro com Deus no Monte Horebe. Encontrou Deus, tem que se ajoelhar e tirar a sandália do pé, deixar tudo que te regia para trás, tá? Agora, já no Monte Sinai não, a lei de Deus entra no teu coração. Há muitas pessoas que só teve um encontro com Deus no Monte Horebe, precisa do Monte Sinai. Jesus amado, tema de estudo, hein? Tá? Passando por Monte Sinai, a coisa muda. Porque ele escreve a lei dele no coração. Jesus amado. Aí a coisa muda, tá? Muitos só por ver a sarça ardendo, aí aquela alegria toda, aquela emoção toda, é uma maravilha, por ver a sarça ardendo, vem uma voz falando, Deus se revelando através do Espírito Santo, eu sou o que sou, faz tal coisa, você já fica, né? Agora, depois que você passa pelo Monte Sinai, a coisa muda. A coisa muda, tá? Então, esses homens, 40 dias, tiveram experiências maravilhosas. Eu estou pedindo a Deus, vamos trabalhar aí, de jeito que eu vou falar esses temas, né? Já que nós temos só culto 3 vezes por semana, para a gente trabalhar esses temas que foram temas que mudaram a vida desses homens nesses 40 dias. Então estou nesse projeto, peço à igreja que me ajude em oração para como coordenar. A ideia já foi colocada no meu coração, agora eu preciso de pensamento para que surja como que eu devo fazer. Porque Deus quer mudar as nossas vidas neste lugar, somente para a glória dele. Amém, igreja? Tá? Então, voltando ao estudo, devia se sentir melhor que os outros, assim, com o direito de menosprezá-los. Daniel, nós estávamos falando sobre o Espírito Santo, né? Já teve uma ideia de quem é ele? Não, sai mais coisa. Nossa, se entender quem é o Espírito Santo, misericórdia, tá? Uma perguntinha, e aí vai ser individual. Vamos começar daqui para cá, vamos lá. Irmã Patrícia, como tem tratado o Espírito Santo? Como você tem tratado? Você trata ele aqui, aqui, aqui. Como tem tratado o Espírito Santo?
Hã? É uma luta. É uma luta diária. Agora, se você depender dele, deixa de ser luta. Sabia disso? Eu vou te contar um testemunho meu. Foi bom você tocar nesse assunto. Todos aqui já estão careca de saber que eu nasci, né, na igreja evangélica. Tem todo o tempo dentro da igreja evangélica. E louvo a Deus por isso. Boa parte da minha vida foi uma luta. Por quê? A juventude, aquela coisa toda, né? A maturidade só vem depois dos 30 anos, aquela coisa toda. E muitas coisas dentro da maturidade não muda, porque você já está acostumado a sempre agir daquela forma, aquela coisa toda. E eu tinha muita dificuldade. Aí Deus deu os dons, me batizou com o Espírito Santo, Deus deu, eu falei, agora o céu é o limite. É verdade, eu achava que o céu era o limite, porque você entrar, teve época na minha vida, você entrar na igreja e as pessoas que estavam mais próximas falando línguas estranhas, eu entendia tudo na língua portuguesa. De caminhar na rua, pessoas mudar de calçada. De pregar em igreja e praticamente mais da metade da igreja ia ao chão. Então eu falei, uau! E isso não tem um manual. Paulo fala dos 9 dons, mas não comenta nada, não tem um manual como você deve. Então aquilo, né, foi o contato da sarça ardente. E aí, só que o que acontece? Faltava eu ter entendimento como depender do Espírito Santo para reger a minha natureza humana. Falei, Senhor. E nas minhas orações eu dizia, Senhor amado, o que Enoque tinha? Ele andou com o Senhor 300 anos. Ele veio 65 e depois mais 300. O que esses homens tinham? Na minha oração eu falei, ele não tem o Espírito Santo como nós temos aqui na graça. Se você tratar o Espírito Santo como uma pessoa, ele é um Deus, mas tratar como uma pessoa, ele tem ciúme de você. Ele vai falar com você. Já teve um momento na minha vida que eu levei até susto. Por causa da presença do Espírito Santo. Teve um momento na minha vida, orando, e ouvia ele falar comigo como você está ouvindo o som da minha voz. E eu falei, Senhor, quando eu comecei a tratar o Espírito Santo como pessoa, acordar, Santo, eu não vou te dar bom dia porque você é Deus, mas humanamente é bom dia. Eu preciso do Senhor. Porque o que acontece? O ser humano, ele é composto. A vida, ela só se torna vida humana quando os temperos da vida, tanto o momento bom como o momento ruim, vai definindo o ser humano. Porque todo mundo nasce com moral. A ética é complicado. A moral não é você observar as leis. Agora a ética não. A ética está ligada ao caráter da pessoa. Então, como eu vou ter um caráter bom? A moral não. Já dizia Rui Barbosa, todos nós somos escravos da lei para poder ser livre. É a moral. Agora a ética não. A ética está ligada ao meu caráter. E o que acontece? Vim num período de igreja que tudo era pecado. Mas eu tenho vontade. É pecado e eu tenho vontade. Então eram duas naturezas se gradeando dentro da minha pessoa. E eu fui buscar na Bíblia, Senhor amado, eu preciso de resposta. Acalma essa briga. Eu sei que quando eu fechar os olhos ela vai terminar. Mas eu quero que a natureza espiritual reja a minha vida. O que eu devo fazer? E aí, quando fui entender que Ele tem que ser tudo. Ele tem que estar acima de emprego, de esposa, de filho, de casa, de profissão, de tudo. Ele tem que estar acima de tudo. E um desejo ardente aqui.
tá? Dentro da alma. Como se você tivesse vontade de beber água. Você comeu uma comida salgada e está com sede. As coisas dele se tornam prazeroso. Vir à igreja se torna prazeroso. Estudar a Bíblia se torna prazeroso. Orar se torna prazeroso. Buscar a presença dele se torna prazeroso. Falar com ele, não só aquele momento que você está precisando. E aí teve um momento da minha vida que eu aceitei ele como meu único e suficiente Salvador. Já era crente há tantos anos, já era batizado nas águas. Mas eu decidi. Não foi imposição, não. Eu decidi. Ele é tudo para mim. Enquanto você não decidir que ele é tudo, tá? Pastor, define esse tudo. Ele tem que ser mais importante do ar que você respira. Tem ideia o que é isso? Tenta segurar o ar por 1 minuto. Que dificuldade, não? Não é verdade? E se jogar você dentro de uma piscina, é mais ainda. Por causa da pressão lá. Então ele tem que ser tudo. Eu acho muito bonito uma expressão poética de um hino aí. Ele é o meu respirar. Não tem um hino assim? Quando você chega a esse nível, você vai tratar o Espírito Santo com a pessoa. Você ainda será falho, ainda será humano, mas vai facilitar muita coisa na sua vida. A primeira coisa é que você não vai ser compreendido em relação aos humanos. Quanto mais você chegar mais próximo de Deus. É duro que eu vou dizer isso, hein, igreja? Vamos ver se você vai dar amém, glória a Deus e aleluia. Quanto mais próximo você chegar da pessoa bendita do Espírito Santo, mais as pessoas vão se afastar de você. E eu estou dizendo os mais próximos, família. Eu não estou dizendo amigo, distância, colega, não, estou dizendo os mais próximos, família. Quanto mais você se chegar a Deus, você só vai ter Ele. Se der dor de barriga, vão correr atrás de você. Não tendo dor de barriga, igreja. Está preparado? Estão preparados? E aí, você perde o gosto de viver. Você quer Cristo. Você quer os céus. Nada nesse mundo mais te atrai. Você, quando põe o joelho para falar com Ele, você fala das coisas dos céus. Como será as minhas palavras quando eu ver face a face? Humanamente eu não sei. Na minha oração falando com Ele. Como será ouvir o toque da trombeta? Que nenhum ser humano teve essa dádiva. Como será ouvir esse toque? Para eu que sou músico, que tom vai ser? Que acorde musical vai ser? Como é andar em ruas de ouro? Como é visitar as fábricas que existem lá? O que é essa praça celestial? O que é estar em qualquer lugar da cidade? A glória do seu rosto resplandece todo o local. As suas orações você esquece de igreja, esquece de família, esquece de tudo. Você fala com Ele. E é um cuidado espiritual, um cuidado tremendo. Mas mesmo assim, você ainda será um homem com falha. Mas a briga que existe dentro, boa parte dela vai te deixar. Então foi bom você colocar isso. Tá? Quem mais aqui? Como você trata o Espírito Santo? Já. É uma montanha russa. Eu estou falando isso porque eu vou lançar um convite para a igreja. Vamos ver quem vai seguir esse convite, né? Tá? Porque quem escreve a Bíblia comigo está escrevendo um capítulo por semana. Agora o convite que eu vou lançar, ele é um capítulo por dia. Agora não é ler por ler. Não é ler por ler. A aspiração das coisas daqui
esquece. Você vai ver o cuidado dele literalmente. Ele vai te acordar para você orar. Do nada, fala contigo. Se você não conseguir ficar 10, 15 minutos de oração, você vai ficar 1 hora, 2 horas. E parece que essa 1 e 2 horas foi 10, 15 minutos. Ele vai plantar necessidade do céu na sua vida. Aí eu digo que esse cristão passou pelo Monte Sinai. Por enquanto só no Monte Horebe. A igreja do século 21 precisa passar pelo Monte Sinai. Precisa ter um relacionamento mais profundo com Deus. Precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Precisa ter paz na consciência. Precisa ter um coração fervendo com as coisas dele. Mas não que eu fale a coisa dele pelo carro que você... Não, coisa dele, coisa dos céus. Amém? Deixa eu caminhar só isso aí, já que é 9h15. Jesus passa muito rápido aqui. Mas, respondi? É difícil? Não é. Basta você querer. Qualquer um aqui, basta querer. Não vou dizer se apaixonar, porque a palavra apaixonar remete para a cultura na linguagem brasileira, né? Meio que loucura, não é verdade? Tá? Mas eu gosto de colocar assim: amar extremosamente. E aí esse amar extremosamente, já que nós somos mamíferos regidos pela inteligência emocional, a maioria de nós, não é verdade? Eu vou dar uma pintadinha para que você some esse horror de sentimentos. Tá? Você é pai? Qual foi o sentimento de você ter o primeiro filho? Pegar o primeiro filho seu no colo. Fica até difícil de escrever. Concorda? Deus já te presenteou você com uma moradia própria? Como é que foi entrar num apartamento novinho? Ou sei lá. É da sua realidade. Adequada. Experiência. Tá? O primeiro carro. Tá? Já é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas? Não. Busque. Isso será essencial para ti. Tá? Então, se você pegar todos esses sentimentos, fazer uma somatória, todos os sentimentos não chegam perto. Quando você decidir querer o Espírito Santo. Porque Ele é a plenitude dos tempos na nossa vida. Amém, igreja? Eu vou só terminar e nós vamos dar continuidade à aula que vem, tá? Então, deve se sentir melhor que os outros, né? Na época de Daniel, assim como o direito de menosprezar. Então, Daniel, porém, viu que a mesa de Nabucodonosor, sem dúvida, era farta, agradável aos olhos, olfato ao paladar e, por conseguinte, muito convidativa. Entretanto, era oferecida a ídolos babilônicos e continha coisas proibidas por Deus. Logo, era oferecida aos demônios, como diz a Escritura, e trariam prejuízo à sua fé e comunhão com o Senhor, como aprendera com seus pais, profeta e sacerdote. Sendo assim, decidiu permutar todas aquelas delícias, os manjares do rei, por apenas água e legumes. Com tal atitude, eu tenho que concordar com Agostinho. Olha o que Agostinho diz em relação a isso. Ó. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Procurá-lo, a maior das aventuras. Encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Eu tenho que concordar. É uma coisa maravilhosa. Então, paramos aí a frase de Agostinho, né? E nós vamos entrar no segundo item, que vai ficar para a próxima aula. Do que foi falado até agora, dúvidas? Alguma dúvida? Ainda temos 5 minutinhos para alguma dúvida sobre inteligência
espiritual, emocional e inteligência racional. Alguma dúvida? O lado do cérebro, tamanho, como nós perdemos isso, como podemos conquistar, tá? Nenhuma dúvida? Posso fazer qualquer tipo de pergunta que foi falado aqui, que a igreja responde? O que diz Salmo 68, verso 18, que foi lido aqui? Quem profetizava isso? Davi, 1000 anos antes de acontecer. O estudo foi fundamentado em que carta do apóstolo Paulo? Colossense. Em que ano Colossense foi escrito, a carta Colossense? 60, 62. Colossense hoje, na atualidade, que país é? Turquia. Quem era o pastor da igreja de Colossenses? Quase saiu aí. Epátras. Isso. Quem levou a carta para o evangelista Epátras? Quem levou a carta? Timóteo. Isso. Não são. Garrido, quer falar alguma coisa? Não? São coisas interessantes que você gravando fica mais fácil. Tá. Por último, o que a igreja de Colossenses estava fazendo para que o apóstolo Paulo escreva essa carta doutrinária? Eles estavam o quê? Adorando anjos. Que mais? Santidade externa. Só preocupado com a santidade externa. Que mais? E a salvação era apenas: se eu for bonzinho, Deus vai ter misericórdia de mim e eu vou ser salvo. Então o apóstolo Paulo escreve refutando todos isso, dizendo que Cristo, diga aí, meu irmão. Perfeitamente. A Ásia Menor, né? Antiga Ásia Menor. Isso, antiga Ásia Menor, isso mesmo. Tá? Todas elas ficam. E quem ganhou essa Ásia Menor foi o apóstolo Paulo. Tá? Com 3 viagens missionárias, sem internet, sem carro, sem trem, sem metrô. Eita, Deus amado. Entendia como o reino do céu funcionava. Amém, igreja? Curve as vossas cabeças. Jesus, nós trabalhamos aqui, nós falamos sobre o céu. Nós estamos falando sobre inteligência espiritual. Senhor amado, que o Senhor possa abrir a mente do teu povo, que o Senhor possa criar isso dentro de nós. Nós não somos merecedores, mas crie esse desejo ardente em buscá-lo, em relacionar contigo, Pai amado, porque isso vai além de qualquer expectativa humana. Deus, tu pode fazer isso, Senhor amado. É a oração que eu faço nesta noite. Leve a gente para o Monte Sinai. Deus, Pai, eu te peço isso em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz amém. E irei lançar o convite. Está lançado o convite a partir de hoje, tá? Quem vai ler um capítulo por dia? Significa que em 365 dias você leu 365 capítulos. Então está lançado hoje. Você vê que experiência maravilhosa, tá? Leia. Pastor, de manhã não dá, eu levanto tarde, eu levanto cedo, tá? Escolha um horário do dia que dê. Não importa se é meia-noite, se é 1 da manhã, se é 5 da manhã, não importa. Ou se é na hora do almoço. Lê um capítulo. Leia deixando a Bíblia te ler, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Nós vamos tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para a manutenção desta obra. Quero agradecer a todos que cooperaram na festividade dos 2 dias, tá? Foi algo maravilhoso, sábado, domingo. Deus falou poderosamente conosco esses 2 dias.
Então quero agradecer a todos que cooperaram para a glória de Deus Pai. Põe aí, por favor, livro de Lucas, diz assim: dai a ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Querido Pai Celeste, eu peço uma bênção espiritual e financeira na vida do teu povo, Pai. Enche de graça, de virtude, de luz. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como sempre, quem for passar o cartão lá no fundo, quem for fazer o Pix, está aí e agora tem até QR Code lá. Lembrando que quinta-feira, quinta do milagre, né? Para a glória de Deus Pai. E lembrando que sexta-feira lá no ponto de pregação. E domingo, um grande culto para a glória de Deus Pai. Tá? Na quinta do milagre estaremos orando pelos enfermos. Traga. Deus começar a curar e não vai parar mais. Mas é tudo através da fé. Para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Que podemos ir embora. Hoje está uma noitinha fria, né? É um friozinho. Visitante, quem são os visitantes? Tem visitante aí? Coloca para mim. Jussiara Amorim, Sorocaba, acompanhado pela live. Ah, tá. Ela está acompanhando Danilo e Kelly. Então, a primeira está em Sorocaba. Deus abençoe a pessoa que está assistindo lá de Sorocaba, que Deus possa entrar com providência, restauração e libertação na sua família. Agora, aqui, Danilo e Kelly. Oh, vem cá o Danilo e a Kelly, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão do Tiago? Ah, você é irmão do Tiago, que toca aqui? Que maravilha. E você é a esposa dele? Ah, tá. Estão congregando aonde? Como é que está a vida espiritual de vocês? Se o coraçãozinho parar hoje, a eternidade é amiga ou inimiga? Ah, é? O católico também conversa. Agora Cristo está morando aí dentro? Tem certeza disso? É? Tem certeza? É, então que maravilha. E estão sem igreja para congregar. Por quê? Isso é a base do cristianismo, né? A gente almoça e janta na igreja, não é verdade? O almoço e a janta espiritual, tá? Então, se estão procurando uma igreja, acharam. Não acharam igreja? Aí, ó, tá? Quem a partir de hoje vai orar pelo Danilo e pela Kelly? Amém. Posso fazer oração por vocês? Dá a mão para o outro aí, para a glória de Deus Pai. Querido Deus Pai Celeste, eu apresento a vida desse casal. Senhor amado, entra com providência, restaura, liberta, ajude, Senhor amado, ele nesta caminhada. Oh Pai poderoso, Deus, tira os traumas, Senhor amado, da vida, principalmente no campo religioso, Pai. Ajuda eles a servir a Ti, Senhor amado, de corpo e alma e espírito. Eu apresento esse casal em Teu nome, para a glória de Deus Pai. E a igreja diz: amém. Que Deus abençoe. São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Posso abraçá-lo? Oh, que maravilha. Deus abençoe, viu? Em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar até... Posso abraçar a sua esposa? Oh, que Deus abençoe a sua vida, viu? Tá? Para a glória de Deus Pai. A partir de hoje vamos orar por eles. Como a igreja costuma dizer? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pedido de oração. Pedido. Maria Aparecida Alves, peço oração por mim. Vindo de um trabalho, escorreguei, machuquei o braço e o pé. Estou no hospital Tatuapé. Tá? Então vamos orar. 3 pessoas em cima do púlpito orando por ela, para que Deus possa... Ainda peço oração pelo presbítero Daniel, para que Deus possa intervir para a glória de Deus Pai.
porque o quadro dele é só um milagre. Já está 60 dias no hospital, tá? E o câncer não está brincando. Então é só através da oração, para que Deus possa... Ele tem 53 anos. Não, nas vossas orações, lembre do presbítero Daniel. Estava internado no Hospital Tatuapé, mas no Hospital Tatuapé não tinha recurso. E aí a família se reuniram, constituíram um advogado, moveram uma ação e com mandato de segurança transferiram ele para o HC, que lá tem cuidados mais especial pelo fato que ele está passando. Isso é a saúde pública, só Deus pode dar graça. Então que Deus possa nos guardar, nos proteger, porque por causa, parece virou epidemia câncer, tá? Parece uma coisa, eu nunca vi tanto pessoas com câncer na vida. Está se tornando como é igual você pegar uma gripe, você entendeu? Então vamos pedir graça ao Senhor para que Deus possa, tá, visitar os andares de oncologia, que Deus possa fazer coisa extraordinária. Amém? Oramos então. Querido Deus, Pai Celeste, eu te dou graças, Senhor amado, por esse momento. Ajude, Senhor amado, nós. Senhor, eu apresento a irmã Maria Aparecida Alves. Entra com providência, ela machucou o braço e o pé. Pai poderoso, apresento o Daniel, Senhor amado, que está 60 dias no hospital. Senhor amado, Pai poderoso, o Senhor ainda cura o câncer, Pai. O Senhor faz coisas maravilhosas, o Senhor é Deus. Venha visitar o planeta Terra, Senhor amado, com esta cura. Deus poderoso, Senhor da glória. Agora, Senhor amado, após a bênção apostólica, estamos retornando para os nossos lares. Venha guardar-nos, Senhor amado, Pai poderoso, no decorrer dessa semana, Pai. Estende as tuas mãos, santa e poderosa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco até o arrebatamento da igreja. E todos digam: está terminada em nome de Jesus de Nazaré. Não perca a próxima aula.